Então, olha lá, crianças, agora a gente vai fazer a correção da atividade número 2 de ciências do mês de junho, tá? Então, vamos às nossas regrinhas. Pegue o seu caderno de ciências, abra na última página utilizada, pule uma linha e escreva o cabeçalho. Agora, pule uma linha e faça a atividade. Leia em voz alta, atentamente, tudo o que se pede e depois responda às questões. Faça tudo o que você puder da melhor forma. As dúvidas poderão ser tiradas por aqui, nos comentários, e serão retomadas no retorno à escola. Olha lá. Transformação da natureza. O homem é responsável por muitas das transformações que a natureza sofre. Tudo o que está ao nosso redor advém da natureza. Ela é a condição fundamental para a sobrevivência humana, desde seu estágio natural até a sua transformação, executada pela ação humana, a chamada segunda natureza. Todas as modificações ocorridas na natureza são realizadas a partir do trabalho humano, criando assim relações de interdependência social, homem versus homem e homem versus a natureza. As relações sociais confrontam a convivência humana, pois o homem, como um ser social, necessita do outro, porque na sociedade cada indivíduo cumpre uma ação, por mais simples que ela seja. Já na relação homem-natureza, é realizada a razão da dependência humana dos recursos que a natureza oferece. Para que, com a força do trabalho, a primeira natureza seja transformada em segunda. A interferência do homem na natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que a natureza e seus recursos são esgotáveis e que ela necessita de respeito e cuidados especiais. Por vezes percebemos que o homem esquece que faz parte da natureza também. Então, olhem aí, ó. Esse texto está disponível aqui neste endereço da internet, tá bom? Quem quiser ler um pouquinho mais pode entrar nele. E ele pede para a gente responder algumas questões. Olha lá, ó. Ao lermos o texto Transformações da Natureza, é correto afirmar que a natureza tem coisas para nós infinitamente? Nunca vai acabar as coisas que tem lá na natureza? Tudo o que está ao nosso redor tem como produzir em laboratório? E tudo o que está ao nosso redor advém da natureza? Sim, né? Ó, tudo o que está ao nosso redor vem da natureza. As coisas da natureza não são infinitas. Se a gente tira um monte de árvore de um determinado lugar, ela não vai crescer, ela vai entrar em extinção. Lembram que a gente tinha conversado sobre aquela árvore, o pau-brasil? Então, lembra que a gente tinha falado que de tanto o homem tirar, acabou entrando em extinção. Se a gente mata muito um determinado tipo de animal, o que acontece? Ele entra em extinção. Então, a segunda aqui, tudo que está ao nosso redor tem como produzir no laboratório? Não, né, pessoal? Dá pra gente produzir animal em laboratório? Árvores em laboratório? Não dá, não tem como, né? Então, tudo que está ao nosso redor vem da natureza. Olha aí, ó. Complete as lacunas abaixo, de acordo com a informação do sexto parágrafo do texto. Então, aqui é para a gente completar. A interferência do homem. Olha ali. Deixa eu ver. A interferência do homem na natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que a natureza e seus
e seus recursos são esgotáveis e que ela necessita de respeito e cuidados especiais. Por vezes percebemos homem o homem esquece que faz parte da natureza. Estava fácil, né? Era só olhar no texto e completar. Deixa eu deixar aqui tudo vermelhinho para ficar mais fácil identificar a resposta. Certo? Tudo vermelhinho. Agora aqui, ó, número 3. Leia o trecho abaixo e explique com suas palavras o que ela mostra sobre a relação do homem com a natureza. Olha aí, ó. Todas as modificações ocorridas na natureza são realizadas a partir do trabalho humano, criando assim relações e interdependência social, homem versus homem e homem versus natureza. Então, o que a gente pode falar daqui? É com suas palavras. Então, eu vou colocar as minhas palavras e quero saber as respostas de vocês, para ver se o que vocês pensam sobre isso. Então, vamos lá, ó. Homem versus interdependência social, homem versus homem e homem versus natureza. Então, eu acredito que o homem não consegue fazer nada sozinho. Ele depende da interação com outro homem. Por exemplo, uma pessoa sabe fazer tudo. Então, tem como a gente viver sem ter uma pessoa que faz a plantação, sem ter uma pessoa que faz a caça, sem ter uma pessoa que faça outro tipo de coisa. Uma pessoa consegue sozinha plantar, ir caçar, cuidar dos afazeres da casa, trabalhar em outras tecnologias. Ela consegue fazer experiências. Um único homem, ele consegue fazer tudo? Não, né? Ele depende de um cientista, uma pessoa que gosta mais desse lado científico, né? Então, ele depende para descobrir vacinas, prevenir doenças, assim. Uma pessoa que não tem muito preparo com a plantação, ela depende, né? Que seja plantado os alimentos, colhido, outro homem, né? Então, foi daí, inclusive, que surgiram as relações interpessoais, né? De homens fazendo as relações comerciais, inclusive, né? Com os outros homens, né? Então, eu acredito que o homem não consegue fazer nada sozinho, ele depende da interação com o outro homem. Assim, as relações interpessoais são muito importantes. A mesma coisa acontece em relação à natureza, né? O homem, ele depende dos recursos naturais, né? Então, a vegetação, para fazer um carro funcionar, por exemplo, ele precisa do combustível, que é da natureza. Então, essa relação é muito forte que o homem tem com os recursos naturais. Bom, número 4.
Observe a imagem e com suas palavras diga o que ela mostra e qual é a relação que ela faz com o contexto. Então aqui a gente tem uma fábrica soltando um montão de poluição, não é isso? Desse lado aqui, ó, árvores cortadas, um esgoto dessa fábrica aqui, ó, sujando todo o solo. E a fábrica tá falando assim para essa árvore, ó: "Ô, dá licença aí, mané." E tá passando por cima da árvore, ó. Passarinhos fugindo, borboleta. Ó o peixinho, ó, querendo ir embora. E a fábrica tá que passa por tudo. O que a gente pode falar dessa imagem aí? É uma resposta pessoal também. Então, pensando no que a gente estava falando, da relação do homem com a natureza, né? A gente pode dizer, podemos dizer que o homem não cuida do meio ambiente como deveria. Ele destrói matas, rios e animais, visando apenas suas necessidades. Muito bem. E a última aqui, ó. O que o texto diz quando fala: por vezes percebemos que o homem esquece que faz parte da natureza. O que a gente pode falar aqui, pessoal? Também é algo pessoal, né? Ó, o homem esquece que faz parte da natureza quando ele a destrói e não se preocupa com seu futuro e o futuro de seus próximos, inclusive com o futuro do planeta. Se eu fico destruindo o rio, pessoal, o que acontece? Os meus filhos vão conseguir ter esse recurso, essa água limpinha que eu tenho hoje? Não, né? Se eu pego essa fábrica aqui, monto uma fábrica e faço ela destruir tudo ao meu redor, as minhas próximas gerações vão conseguir usufruir de tudo que tem aqui? Essa fábrica vai ter matéria-prima para trabalhar? Não. Então, muitas empresas, como a Faber-Castell, né, que faz lápis, precisa de muitas árvores, né, empresas que trabalham com papel, elas são obrigadas a replantar as árvores que elas tirariam, né? Então, eles fazem o corte das árvores, porém, em outro lugar, eles já estão fazendo o plantio das árvores novas e sempre replantando, né? Para não acabar esse recurso que eles precisam para fazer o papel, para fazer os lápis, as coisas de madeira, certo? Então, com isso, a gente acaba a segunda atividade de ciências. Qualquer dúvida, só escrever para a prova.